Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar uma série aqui com alemão. Eu vou dar o nome de Alemão com Livros. Eu tenho esse livro aqui e vamos trabalhar a história do Der treue Freund, né? Tudo que eu vou falar aqui nessa aula e nas próximas aulas, eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Aí você pode, talvez, agora fazer uma pausa no vídeo e escrever as frases, né, que está aqui na descrição, ou você faz uma foto, só para você poder acompanhar, tá bem? A gente vai trabalhar durante essa série, a gente vai trabalhar as palavras do alemão, ou seja, a pronúncia de cada palavra, o significado da palavra e da frase, que o que eu quero aqui ensinar para vocês é o alemão da vida real, né? Sem aquele monte de regra chata, sem aquele monte de teoria em cima do que, né? Coisa que você não vai precisar para logo. É lógico que a gramática é boa, mas para frente, né? Quando você não fala e não entende alemão ainda, não é legal começar pela gramática. Eu não comecei pela gramática, eu não ensino assim para os meus alunos do curso Alemão para a Vida, por isso que eles aprendem alemão muito mais rápido, por isso que muitos, né, chegaram até mim dizendo: Jaqueline, eu não aguento mais tanta gramática, você é a minha última chance. Então aí, falando alemão muito bem, depois pode confirmar na minha página, né, Jaqueline, alemãopravida.com, tá bom? Então, vamos lá. O título do nosso texto é Der treue Freund, né? Der treue Freund. Eu já vou falar aqui para vocês. A gente não fala Freund, não é d, né? O d no alemão, quando ele termina na frase, ele faz um som de t. É a mesma coisa, tipo, se eu falo Hund, a gente não fala Hund, a gente fala Hund. É com som de t, Hund. Olha, fica tipo assim, sei lá, vou fazer com 2 R's, Hund, né? Não sei se na sua região você fala o R assim. Eu falo, tipo, porta, porta. Mas eu vou deixar um H aqui para não complicar, né? No alemão a gente tem que falar o H, é o som aqui. Não é é Hund, Hund. Tem que fazer o Hund, tá bem? Tipo, por exemplo, a palavra Geld. Não é Geld, é Geld. Som de t no final, Geld. Tipo a palavra mão, Hand. Não é Hand, é Hand. Som de t também no final. Então, aqui não vai falar der treue Freund, e sim der treue Freund. Som de t. Freund. Freund. E é importante você falar o N, porque algumas pessoas, né, eu vejo quando os meus alunos começam, né, a mandar que a gente tem o nosso grupo dos alunos, né, o grupo VIP, onde eles mandam um áudio da lição que a gente está estudando nesta semana, né? E quando eles vão falar a palavra Freund, eles falam Freud. Tipo, esquecem de falar o N. Pessoal, existe Freud, né? Freud, no caso, Freude, né? Vamos falar assim, Freude, e existe Freunde. Você tem que falar não pode falar Freude, e sim Freunde. E aqui é Freund. Der treue Freund. Der treue Freund. É o N. O N no alemão, a língua ela vai no céu da boca e ela achata, tipo, vai assim, ó. Agora achata. Esse é o N no alemão, aí fica Freund. Der treue Freund. Eu sei que no início parece ser super complicado, mas com o tempo você vai ver que vai sair automático. Né? Uma vez até uma aluna falou para mim, Jaqueline, que ela não falava o L, né? Ela falava tipo, a gente, tipo, eu sou de Belém do Pará, né? A gente fala, não sei se em toda a região do Brasil é assim, mas eu acredito que sim. Tipo, a palavra Insel, né? Insel. Em vez de essa minha aluna falar Insel, ela falava Insel. Insel.
ou seja, o som de U no final, né? No Brasil, eu não sei se é em todo o Brasil, eu sei que lá na minha terra a gente fala o L com som de U. Eu dizia para o meu aluno, mas não fala Inzel, fala Inzel, Inzel. E outro dia ela chegou comigo dizendo, Jaqueline, eu fui no correio hoje, lá na Post, eu falei com o rapaz, né, lá da Post, e eu falei alguma coisa, eu senti, Jaqueline, a minha língua subir e fazer assim. Eu fiquei impressionada, foi assim, automático, nem me concentrei. Por quê? Porque ela vinha mandando o texto, né, junto com os outros alunos, no grupo dos alunos, enviando a sua lição, seu áudio, né, e eu, de tanto corrigir ela aprendeu, e depois ficou o que é automático. Que ela até se admirou, nossa, eu nem percebi, saiu automático. Então, isso que eu quero dizer para você, vai sair automático depois, tá bom? No início a gente tem que programar, porque na nossa língua a gente fala diferente, né? Na nossa língua materna. Então, uma aguinha, quando você pega uma aguinha também. E estudar sobrecarrega muito o cérebro. Você usa muita energia, então tenha sempre uma aguinha. Gut, also, es war einmal, olha, es war einmal. Einmal. Não é einmal, é einmal. Ok? Es war einmal eine kleine Maus. Nossa, é muito interessante essa frase. Olha só. Es war einmal eine kleine Maus. Olha só o que eu vou te falar aqui agora. A gente não pode falar aqui var. Não pode falar es war. Muitos alunos meus, quando estão iniciando, eles falam var. Es war einmal, não é es war, é es war. Ou como o suíço falaria, es war, es war, es war einmal eine kleine Maus, né? Es war. Mas não pode falar es war. Por que, Jaqueline? Existe o var, este é o var, que significa estar acordado, né? Está acordado. Se eu falo ich bin wach, eu estou acordada. Ich bin wach. Eu estou acordada. Bist du wach? Você está acordado? Bist du wach? Você está acordado? Ja, sim. Ich bin wach. Sim, eu estou acordada ou acordado. É para os dois, tá? Wach. Isso é o var. Mas o vá não é isso. O vá, ele é de você estar em algum lugar. Por exemplo, se eu falo para você, vou colocar aqui, né? Vá ser ou estar, né? Ser ou estar. Então, ser ou estar. Se eu falo para você assim, wo warst du heute? Wo warst du heute? Você fala, ich war zu Hause. Ich war zu Hause. Eu estava em casa. Ich war zu Hause. Entendeu? Então, se você falar aqui, ich war zu Hause, a pessoa vai dizer, ela acordada em casa? É. Talvez se ele tem, né, costume de estar com estrangeiros, talvez essa pessoa pode até entender que você quer falar vá, em vez de falar var, né? Mas pode acontecer que a pessoa fique assim, wie bitte? Wie bitte? Né? Então tem cuidado com isso aqui, tá bom? Esse var, eu posso colocar assim, var. Você escreve aí o jeito como você fica melhor para você, tá bom? O que eu fiz? Vou deixar aqui. Aqui eu colocaria assim, vá. Sempre que eu colocar nesse tracinho aqui, isso que a gente chama em alemão de Schreckstrich. Schreckstrich. Schreckstrich, né? Esse pauzinho torto aqui significa que é o jeito como você fala, ou seja, o I, P, A, é a transição fonética, tá bom? Então aqui a gente fala var, e aqui a gente fala vá.
Eu sempre gosto de colocar, quando eu estava aprendendo alemão, né, eu gostava de colocar sempre assim, bem em cima da palavra, o jeito como é para falar. Tipo, se para você não ficou compreensível colocar o var assim, pode colocar assim, né? Que no IPA tá assim, var, var, ou assim, var, né? Você vê, mas para o meu cérebro, para eu poder bater o olho e lembrar, eu faço assim. Para mim é melhor. Você vê como é melhor para você. Also, also, não é arrasou, que às vezes eu falo also e as pessoas ficam, por que ela fala toda hora arrasou? Não, also é como se fosse assim, bem, então, né, isso é also. Also, es war einmal eine kleine Maus. Es war einmal eine kleine Maus. Tenta você aí repetir também, para você não ficar só me olhando. Se você está em casa, fale em voz alta para você desenvolver sua compreensão, a sua musculatura facial necessária para falar o alemão. Que às vezes quando a gente está na mente, sai perfeito. Quando a gente vai falar, você parece um peixe, fica, né? Então fale em voz alta também. Gut, es war einmal eine kleine Maus. Era uma vez. Es war einmal. Era uma vez. Eine kleine Maus. Se você for traduzir no Google, no seu tradutor, ele vai colocar um pequeno rato. No alemão, Maus não é der Maus, é die Maus. A gente sempre fala, né? Ah, olha o rato, cadê o rato? Meu Deus, eu vi um rato. No alemão, a gente fala die Maus. Hey, guck mal, eine Maus. Wo ist die Maus? Ich habe eine Maus gesehen. Né? No português, a gente fala o gato, né? Cadê aquele gato? O que esse gato está fazendo aqui? Meu Deus, aquele gato está ali. Olha, o gato sujou tudo aqui. Né? Já no alemão é a gata. Wo ist diese Katze? Ich habe eine Katze gesehen, da war eine Katze. Né? Então, existe isso no português e no alemão é desse jeito, tá bom? Pronto, só para esclarecer. Então, eu não vou traduzir es war einmal eine kleine Maus, eu não vou traduzir era uma vez uma pequena rata, eu vou traduzir era uma vez um pequeno rato. Tá bem? Como a gente fala no português, né? Also, die lebte allein. O que é die? Die lebte allein. O que isso quer dizer? Vamos escrever aqui. Ó, die lebte allein. O die é o quê? Die Maus. Die Maus. Allein. Com dois L's. Uhum. Die Maus. Então, é die lebte allein. Ou seja, no caso, o rato, vivia sozinho. Ó, es war einmal eine kleine Maus, vírgula, comma, die lebte allein. Ela vivia sozinha. O rato vivia sozinho, né? Então, o die é da rata. Eu vou deixar como a rata, para poder explicar melhor, senão vai confundir a cabeça de vocês, né? Vou fazer assim. Azul, die lebte sozinha. No caso, seria tipo assim, era uma vez um pequeno rato, ou uma pequena rata, que vivia sozinha. Es war einmal eine kleine Maus, die lebte alleine. Es war einmal eine kleine Maus, die lebte allein. Era uma vez uma pequena rata que vivia sozinha. E um detalhe aqui importante, tá, pessoal? Não vão falar aqui lebte. Eu vejo muito esse erro dos meus alunos quando eles estão começando a mandar os áudios, eles falam muito errado isso aqui. Tá escrito com B, eu sei, mas quando a gente vai falar, a gente fala com som de P. Lepte. Lepte. De lepte allein. Já que, mas tem um B aí, outro dia uma aluna falou, mas Jaqueline tem um B, por que você fala lepte? Porque é assim que a gente fala. Não sei porquê. É assim. A gente não fala de lebte allein. A gente fala de lepte allein. Né? Então, tá conseguindo repetir?
Escreve aqui para mim nos comentários, o que está sendo a sua opinião, já que estou adorando essa aula, ou não, o que poderia melhorar, está conseguindo falar as pronúncias, eu quero um retorno de vocês, para a gente poder, ó, melhorar nas próximas aulas, tá bom? Gut, die lebte allein auf einer Insel mitten in einem großen See. Olha só, die lebte allein auf einer Insel. Atenção aqui. Auf einer Insel. Wo lebte sie? Auf einer Insel. Aqui, Jaqueline, por que você fala einer Insel? Aqui tem um R. Pois é, no alemão a gente fala assim, einer. O ER no alemão tem som de A. Tipo igual aqui, olha, der. Se eu falo, ist zu Hause, das ist er. Er ist zu Hause. Ele está em casa, isso é er. Er ist zu Hause. Einer. Ai, Jaque, mas o suíço não fala assim, não. O suíço não fala assim por causa do dialeto. O Schweizerdeutsch, eles puxam o R. Então, quando o suíço vai falar o Hochdeutsch, que para quem não sabe é a língua oficial da Suíça, eles puxam com o sotaque deles da Suíça. Para quem mora na Suíça, tá tudo bem você falar assim. Se você falar der treue Freund auf einer Insel, er ist zu Hause. Você vai ouvir os suíços puxarem o R, porque é do suíço-alemão, tá bom? Já que eu moro na Suíça, como que eu falo? Você pode falar dos dois jeitos, você pode falar er ist zu Hause, auf einer Insel, ou você pode falar er ist zu Hause, auf einer Insel. Os dois estão corretos. Se você mora na Suíça, para quem mora lá na Alemanha, não faz isso. Você vai parecer russo falando, ou, né, não faz. Porque se você for bem assistir filmes, tem até o filme da Transilvânia, da Disney, o vampiro, ele sempre puxa o R, né? Então, na maioria dos filmes, né, seja em dublagem, né, ou seja, um filme americano com dublagem em alemão, o estrangeiro sempre puxa o R. Até em filmes nativos mesmo do alemão. Por exemplo, tem uma série que se chama Türkisch für Anfänger, né? É uma série alemã. Ela foi gravada em Berlim. E eu lembro que quando tem a Frau Schneider é a senhora, né? Frau Schneider. A Frau Schneider, ela contrata, se eu não me engano, é uma pessoa para cuidar do pai dela, que já estava bem velhinho. E quando ela entra em casa, acho que ela era da Espanha, né? Não sei de onde bem que ela era, pelo sotaque eu acho que era espanhol. Ela chega falando, Guten Morgen, Frau Schneider, né? Guten Morgen, Frau Schneider. Tipo, toda vez que vem um estrangeiro, eles puxam o R. Por quê? Porque é normal o estrangeiro puxar o R. Se você quer falar mais próximo dos alemães, então não puxa o R. Eu não gosto de puxar o R. Ah, já o que tem a ver com seu sotaque? Não tem nada a ver. Cada um faz o que quer. Foi escolha minha. Eu quis falar cada vez mais próximo do alemão, porque eu falo Hochdeutsch. E para mim foi bonito, eu achei interessante. Eu gosto de falar com sotaque alemão. Tanto que às vezes o meu sotaque perdeu um pouco o português, né? Mas para mim tá igual, eu vivo na Suíça, eu quero falar assim, direito. Eu lembro que uma vez, quando eu fui traduzir num casamento, eu até falando com a senhora, né, no telefone, sobre como que funciona a tradução, o que eu tenho que saber, o que é legal fazer, o que não pode fazer. E eu falei assim, você acha que eu vou conseguir traduzir? Ela, se a senhora fala português, a senhora consegue. Eu falei, cara, que eu falo português, é minha língua materna? Ela, não. Eu pensava que a senhora era alemã. A senhora fala um português, um alemão tão maravilhoso, sem sotaque nenhum. Eu nunca ia imaginar que a senhora é do Brasil. Pois é. Então, para mim, aquilo foi um orgulho, né? Porque eu sofri para aprender o alemão, né? Eu quase desisti várias vezes. Eu lutei para aprender essa língua. Então, hoje eu tenho orgulho
Sério, eu tenho orgulho de estar aqui ensinando, porque eu sei o desafio que a gente vive para aprender essa língua. Eu quero também mostrar para todo mundo que é possível. Quem está aí já não vê, meu Deus, Jaqueline, não aguento mais, Jaqueline, não aprendo nada, essa língua do inferno, essa língua não sei o que lá, essa língua. Já vi tanta coisa. E eu quero provar que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Sabe? Eu não fui boa na escola, não. Eu só tinha notas ruins, eu não gostava de estudar, né? Não tem a ver com inteligência, tem a ver com esforço, sabe? Então, você escolhe o que você quer. Eu preferia falar bonito, então eu sempre, os meus alunos, né? Eu como professora, eu me sinto na obrigação de falar para os meus alunos da Alemanha. Eu digo, olha, não se puxa o R na Alemanha. Cada um escolhe, cada um faz o que quer, mas eu, como professor, eu tenho que dizer, não puxa o R. Você, meu aluno que mora na Alemanha, você fala com som de A. Quem mora na Suíça, eu até digo, tudo bem, porque é normal aqui, os próprios suíços, os nativos, falam R, Frau Schneider, Frau Spindler, né, o meu nome, Frau Spindler. Spindler. É normal aqui. Os próprios suíços falam assim. Então, eu acho assim, se você quer estar no meio deles, né, ficar mais próximo deles, por que não falar como eles? É minha opinião, tá bom? Ok? Gut, es war einmal eine kleine Maus, die lebte allein auf einer Insel, mitten in einem großen See. Die lebte allein auf einer Insel que vivia sozinha, ou seja, o ratinho, né, vivia sozinho, em uma ilha. Insel é ilha. E um detalhe importante, a gente não fala Insel. É muito comum os alunos, quando começarem, eles mandam os áudios e ficam Insel. Não é Insel, é Insel. É um I longo. Insel. Insel. Olha a língua. Insel. Que vivia em uma ilha mitten. Não é mitten, é mitten. Mitten. Mitten in einem großen See. Toda vez que vocês verem duas consoantes juntas, vocês têm que falar a vogal curta. Tipo aqui, a gente fala mitten, porque tem dois T's aqui, né? Tipo a palavra Mutter. A gente não fala muta, a gente fala Mutter. A palavra Vater, a gente fala fata e não fatá, porque tem dois T's. Né? Então, toda vez que vocês verem duas consoantes juntas, você tem que falar, a vogal ela é curta, fala rápido. Aí fica mitten e não mitten, fica mutar e não muta, fica fata e não fatá. Ficou claro? Aqui é um detalhe importante. A palavra groß, né? Na Alemanha, a gente ainda usa esse SZ aqui. Na Suíça, ele foi tirado da ortografia, né? A gente não tem mais, que eu achei um absurdo, porque às vezes a gente não consegue, eu não gosto, não sei, não vou entrar em detalhe nisso aqui, né? Mas, enfim, o S7, ele deixa a vogal longa, então aqui você não fala groß, você fala groß, é um O longo, groß, mitten in einem großen See, mitten in einem großen See. Ok? Então, auf einer Insel, em uma ilha, mitten in einem großen See. Auf uma ilha, no meio, vou fazer, no meio de um grande lago. Z é lago. Então, cuidado que a gente não fala aqui Z, a gente fala Z, é um E longo. Z, exatamente. No alemão tem muito longo e muito curto. Fica tranquila, fica tranquilo, com o tempo você vai aprender tudo isso. Eu aprendi, então qualquer pessoa aprende também, ok? Então, pronto, na próxima aula a gente vai para a próxima fase. Deixa aqui nos comentários para mim o que você achou desta aula.
e o que que você aprendeu? Eu quero saber, tá bom? E se você é nova ou novo, lembra de me seguir aqui. E para mais informações sobre o curso, acesse alemãopravida.com. E vem você também dominar o alemão em menos de um ano. Tá bom? Até mais, pessoal.